Nós entramos agora na Parashá Devarim, palavras, que neste ano é a 45ª porção. Essa Parashá vai de Devarim 1 a 3:22, a Haftará Isaías 1 a 27, e a porção do Berit Hadashá, João 4:1 a 5:47, todos leram em casa, né? Esse Shabat que se inicia hoje é chamado também de Shabat Razon, e Razon em português é mais ou menos visão, e faz alusão a Haftará, né? Isaías 1, que diz assim: a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Amém? É por isso que esse Shabat é o Shabat Razon. E também estamos no mês de Av, dia 13/8, essa próxima terça-feira, é o 9º dia do mês de Av, que é chamado de Tchá Be'av. Foi exatamente nessa data o pecado dos espiões que fez com que Deus decretasse que aquela geração dos filhos de Israel que saíram do Egito com Moisés não seriam permitidos na entrada na Terra Santa. E também, nessa mesma data, existe o jejum e lamento por causa da destruição do templo sagrado em Jerusalém, né? Tanto o primeiro templo, que é entre 843 e 423 antes da Era Comum, né? Como o segundo templo, 353 antes da Era Comum, né? Foram destruídos nessa mesma data, 9 de Av. Tem outros acontecimentos nessa mesma data, mas eu estou citando só esses 3, tá bom? Nesta Parashá, nós iniciamos o 5º livro da Torá. Significa palavras, não é? Na língua portuguesa ficou com o nome de Deuteronômio, que é 2 leis, né, na realidade. Mas não é isso não, né? Vem do grego assim. É melhor o original, Devarim. Porque começa dizendo Moisés relembrando ao povo tudo o que aconteceu pelo caminho, tá? Podemos extrair disso 2 lições. Primeiramente, repare que o próprio Criador se certificou de que isso fosse escrito na Torá. Esse recontar, essa lembrança, Deus quis que ficasse na Torá. Pois reforçam nossa fé e nos dão o sentimento de que tanto nós que vivemos agora, quanto os que viveram antes de nós, quanto os que viverão após os nossos dias, todos somos um só. Não é? É importante que você, lendo isso, você relembre o que o povo de Israel passou, para que você também seja participante de todas essas coisas. Outra característica importante é a reflexão constante sobre nossa jornada espiritual.
Você não pode esquecer do que você passou, né? Dizem as pessoas que o brasileiro tem uma memória curta, porque ele não revisita o seu passado, ele esquece o que passou. Isso não é bom. Nós temos que ter uma reflexão do passado, e nós que já de onde a gente veio e onde nos encontramos hoje, junto dele e junto de seu filho. A gente não pode esquecer de onde a gente estava, nunca. E lembrar tudo aquilo que aconteceu até estarmos hoje, junto dele e junto de seu filho. Não é porque nós tiramos muito conhecimento e muita aprendizagem, muito aprendizado, perdão, de todo esse período que temos andado na presença do Senhor. Devemos constantemente nos lembrar de nossa caminhada com o Eterno. Repare que Moisés não deixou de mencionar nem os erros do povo. Nem erro. Às vezes a gente não gosta de lembrar dos erros, mas nós devemos lembrar dos erros. Porque é importante a gente entender por que errou, inclusive como saiu do erro, não é? Devemos constantemente nos lembrar dessa nossa caminhada. Lembramos das vitórias. Vitória é fácil lembrar, todo mundo gosta de falar de vitória, não gosta? Mas ninguém gosta de falar de erro. E isso é um erro, porque nós precisamos lembrar dos erros para que não voltemos a cair no mesmo erro. Todo aquele que tem a tendência de esquecer que errou, tem a tendência de errar de novo. E isso é grave, porque eu costumo dizer que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, não é? E quanto mais a gente presta atenção naquilo que errou, menos a gente erra no futuro. Você vê que Moisés, ele não esconde nada não, porque vitória todo mundo gosta de lembrar, todo mundo gosta, mas as derrotas, poucos são aqueles que gostam de falar. Quando você vai falar das derrotas, tem gente que fala, não gosto nem de lembrar disso, mas é bom lembrar, amém? Muito bom. Não é para que você fique murmurando não, mas para você lembrar que você errou, como você errou, para que não erre mais e para que ajude outros a não errarem mais. Não é? E com isso, nós vamos nos fortalecendo na fé. E Moisés nos leva a lembrarmos da incredulidade do povo de Israel. Você nota que Moisés fala dessa incredulidade várias vezes nesse livro. Quantas vezes o povo de Israel não creu no Deus que o tirou do Egito e que viu o poder de Deus assim, ninguém contou. Aquela geração viu, fazia parte daquele processo. E mesmo assim, quantas vezes foi incrédulo. Depois, Moisés lembra, né, a incredulidade do povo de Israel depois que os espias voltaram de espiar a terra em 9 de Ave, como falamos antes, ao desobedecerem a ordem do Criador para entrar na terra de Canaã. Veja em Devarim 1, 26 a 27. Todavia, vós não quisestes subir, Moisés, é bem claro, mas fostes rebelde ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas, e disseste, porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Que loucura! O Senhor tirou Israel com poder e com braço forte do Egito, fazendo maravilhas diante dos seus olhos. O Senhor foi favorável a eles em todas as situações contra o poderoso império egípcio. Tudo Deus fez. E eles viam a presença de Deus constantemente, de noite, numa coluna de fogo, e de dia, numa coluna de fumaça.
Deus os guardou, os cercou, destruiu o maior exército do mundo da época. Deu água no deserto a eles. Deu carne, tudo isso eles viram. Eles viram uma coisa que nenhum de nós viu. Um mar se abrir diante deles. Isso é tão poderoso que tem pessoa dentro de Israel que nem crê nisso hoje. De tão esplendoroso que foi. Deus os alimentou com trigo do céu. Ou seja, Deus foi favorável a ele em toda a plenitude. Se o Senhor quisesse destruí-los, nem tiraria do Egito. Era só deixar lá. Ele não teria tirado da escravidão do Egito. Agora, como então eles chegaram a essa terrível conclusão que o Senhor nos odeia e vai nos destruir? Hein? Como que eles chegaram a essa conclusão? Que coisa terrível! Deus vem fazendo maravilha com eles desde a saída do Egito. O interessante é que quando eles estão saindo do Egito, eles passam no palácio, passam nas casas dos ricos e pegam todo o tesouro que o Senhor inclina o coração das pessoas a entregar o tesouro na mão deles. Eles saem riquíssimos. Eu posso dizer que o serviço forçado de Israel foi pago aquele dia. Nem Israel deve ao Egito, nem o Egito deve a Israel, porque o Egito entregou a sua riqueza na mão de Israel. Israel saiu rico, farto. E Deus operando milagre. Criança viu, velho viu, adulto viu. Inclusive os egípcios viram. E outros povos também viram. Não foi só Israel. E quando chega diante da terra prometida, Israel fala, o Senhor nos odeia? Como assim? Lê lá para você ver o que Israel fala. Em Devarim aqui, ó. Devarim 1, 26 a 27. Ó. Todavia vós não quisestes subir, mas fostes rebelde ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e disseste. Olha o que Israel estava dizendo, porquanto o Senhor nos odeia. Como assim? Tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus a fim de nos destruir. Coisa louca. É só parar para pensar. Se Deus quisesse destruir Israel, era só largar Israel no Egito, que seria consumido ali. Se Deus abrisse mão de Israel dentro do Egito, Egito ia consumir Israel. Agora, o que levou Israel a pensar, depois de tanta maravilha, dizer que o Senhor os odeia? O próximo versículo vai nos responder. Devarim 1:28. Olha o que eles estão dizendo. Para onde estamos nós subindo? Eu pergunto a você, o povo de Israel sabia qual era a terra que eles iam? Da mesma maneira que o pai Abraão não sabia. Eles não sabiam. Tinha que confiar. Tinha que crer. Ó, por isso eles perguntam, para onde estamos nós subindo? Ó, nossos irmãos, os espias, fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos dos Anaquins. Gente, o povo não conhecia a terra. Assim como Abraão não conhecia a terra. Assim como também nós não sabemos o que é ter um corpo glorificado, nem o que é ser um rei, nem o que é reinar com Cristo. Você sabe? Mas tem que crer. Mas tem que crer. As promessas de Deus, elas nem sempre, quando Ele nos dá, Ele nos mostra como é. Ele quer que nós venhamos a crer.
Mas você precisa ter cuidado com os espias. O inimigo usa para dizer, desde que existe homem na terra, fala que Jesus vai voltar. Você não escuta isso? São os espias. E às vezes você escuta isso dentro da própria igreja. É mole. Ele morreu, agora você diz que um dia ele vai voltar, mas ele não fez nada do que está escrito nas escrituras a respeito do Mashiach. Não é isso que é dito em Israel? São os espias. E aí você acha assim, puxa, esse cara é louco. Meu irmão, Deus prova a fé daqueles que o buscam. E aí você entra num conflito. Foi o que aconteceu com esse povo. Eles não conheciam a terra, mas os espias foram lá e trouxeram más notícias. Eles estavam animados, felizes, crendo, mas, como eles disseram, nossos irmãos fizeram o nosso coração derreter. Você está sendo exposto a isso dia após dia? Porque há quantos anos você está no Evangelho? Tem gente que fica ansiosa, querendo logo que Yeshua volte, querendo logo que apareça o anticristo, ficam todos ansiosos. Mas tudo acontece no momento em que Deus estabeleceu para acontecer, não no momento da sua ansiedade ou da sua preocupação. Você sabe que tem gente na igreja que fala assim, está tanto tempo que eu escuto isso, então eu já ouvi isso. E a pessoa acaba o quê? Enfraquecido na fé. Porque só herda quem for firme na fé, quem permanecer na esperança que foi desde o início. Só esse vai herdar. E na nossa caminhada existem os espias. E eles vão te dar má notícia, um ou outro que vai te dar boa notícia. No caso de Israel, só 2, né? Josué e Caleb. E, no entanto, ninguém ouviu eles. Quiseram até apedrejar eles. Eles preferiram o quê? Eles tinham fé? Mas eles preferiram crer em quem? No homem. Nos espias. Por isso que Paulo fala assim, eu não vim com sublimidade de palavra humana para que vocês não apoiem a sua fé em coisa falsa, mas na rocha, na verdade, que é Mashiach. É possível que o espia venha e você acredite no que ele está falando. É perigoso. É muito perigoso. O interessante nisso tudo é que o povo relatou sobre a terra, de fato, não foi o que eles viram. O que eles falaram agora com Moisés, não foram eles que viram. Foi quem que viu? Os 10 espias. O que eles repetiram foi o relatório dos 10 espias. Não foi o que eles viram. Então eles continuam sem ver. E eles vão apoiar a fé em quem? Esse é que é o problema. Foram os 10 espias que viram. Como também o povo não viu o que o Senhor declarou de Canaã. Porque o que Deus falou de Canaã? Só falou coisa boa. Terra que emana leite e mel. Terra que meus olhos passeiam por ela todos os dias. Terra de boa chuva. Aonde vocês vão prosperar. Só falou coisa boa. Mas o povo também não viu. Mas do outro lado, o espia defamou a terra. Lá tem gigante. Lá as cidades são fortificadas. Perto deles nós somos como gafanhotos. E eles vão matar nossos filhos. E Deus fala, lá é terra que emana leite e mel.
Eis que eu entrarei diante de vós, lutarei por vós. Isso é uma guerra espiritual, meu irmão. Você não crê? Você entende? Isso é uma guerra espiritual. Em quem você vai crer? Nos espias ou naquilo que Deus está falando? Você não viu nenhum dos dois. Você não viu nem a terra que emana leite e mel, nem viu as cidades fortificadas e os gigantes na terra. Em quem você crê? Hein? Pois o povo não conhecia a terra. Eles preferiram confiar no que o homem falou do que o Criador prometeu. Aquela geração caiu no que o Senhor nos chama a atenção para não fazermos em hipótese nenhuma. Ele fala isso pelo profeta Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Você não tem que confiar no homem, você tem que confiar naquilo que Deus fala, não naquilo que o homem fala. E isso é difícil. Isso é uma guerra espiritual. Porque, meu irmão, o homem vai falar daquilo que você vê. Porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos. E a gente tem o costume de ficar com aquilo que nós concordamos. Aquilo que vemos. Às vezes a gente critica aquela geração, mas nós passamos por isso hoje. A igreja está estática e parada por causa disso. Está enferma por causa disso. Porque crê naquilo que o homem fala, mas não crê naquilo que o Senhor tem falado há séculos e séculos. Porque o homem confia no homem. Só que o Senhor está falando, maldito varão que confia no homem. E acaba confiando no homem, o que faz? Aparta seu coração do Senhor. Já leu aqui? E aparta seu coração do Senhor. Eu confio no homem e aparto o meu coração de Deus. Quando aquela geração confiou no que o homem disse, no que os 10 espias falaram, então eles se apartaram do Senhor. Eles pararam de confiar no Senhor. E, gente, isso não é simples. Você imagina você no deserto e homens que estavam andando com você ali espiaram a terra e chegaram dizendo para você que a terra não é boa. E que vai matar seus filhos. A maioria carnal acredita em quem? Na carne. Para andar com Deus, meu irmão, não é no natural. Não é que não tivesse gigante lá, mas a questão é em quem você confia. Tendo gigante ou não tendo gigante? Em quem você confia a sua vida? A um homem ou a Deus? Isso é uma guerra espiritual, meu. Isso é uma luta. Talvez as pessoas não prestem atenção, mas você passa por isso quase todos os dias da sua vida. Quando o Senhor nos converte, meu irmão, é uma guerra. É uma guerra. Às vezes tem pessoa que recebeu promessa de Deus, está esperando. Ninguém chega para dizer assim, irmão, fica firme, que é verdade aquilo que o Senhor fala, Ele promete, Ele cumpre. Não, diz, olha, tem muito tempo que você está esperando. Isso dentro da igreja, são espias. Quem planta espia é o inimigo. Ele não quer nada seu, ele só quer te tirar do foco da promessa de Deus. Porque se ele te tira do foco da promessa, você morre no deserto. Você morre vazio. Aquela geração não recebeu.
Não é porque Deus não quis dar, é porque aquela geração perdeu o foco da promessa. Aquilo ali foi uma guerra espiritual, talvez a maior guerra espiritual que aquela geração teve. Foi confrontada e não passou. E muitos de nós somos confrontados e nós precisamos resistir, porque Deus não mente, ainda que teus olhos não vejam, porque aquela geração não viu a terra. Você quer ver um homem que venceu e não viu a terra? Moisés. Na verdade, ele nem entrou. Deus teve misericórdia e mostrou de longe, mas ele nunca perdeu a esperança, ele nunca perdeu a fé. Nunca. Nem Moisés, nem Josué, nem Caleb. 3 milhões de pessoas é muito pouco. É muito pouco. Você não pode tirar o seu foco da promessa de Deus em hipótese nenhuma. É muito estranho dizer, eu vou ressuscitar. É estranho, o homem nunca passou por isso. Nós já passamos por isso. O que nós vemos diante de nós é a morte. Nós vimos hoje. Mas o nosso foco é a vida eterna. Ah, o que é isso, Rafael? Olha, para te confessar, eu não sei. Mas eu creio no que Deus prometeu. Nós nunca tivemos vida eterna. Ah, os antigos já falavam nisso, e daí? Nós temos que lutar. Nós temos que ser fortes espiritualmente. Nós temos que vencer, porque o Deus que prometeu, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Ah, mas Deus não falou comigo. Você acha que Deus fala toda hora com todo mundo? Aquela geração caiu porque confiou no homem. E às vezes, a igreja está confiando mais no homem do que nas maravilhas, do que nas promessas que Deus faz. Muitas das vezes nós chegamos à conclusão humana própria. Estabilizamos e paramos ali. Mas as coisas de Deus não são as coisas dos homens. Os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Ah, eu sei que você sabe disso, mas será que você vive isso? Saber uma coisa, viver a outra. Será que eu sei realmente que os caminhos de Deus são mais altos que os meus? Às vezes nossos caminhos estão cercados, a gente não vê solução para coisa nenhuma. Aí desanima. Mas na verdade, você está passando por uma guerra espiritual. Só que você não está sabendo lutar. Josué soube lutar, Moisés soube lutar. Mas aquele povo todo, aquela geração toda, não soube. Porque um fala com o outro, já viu na igreja aqueles burburinhos? Um fala com o outro, aí aquilo vai contaminando todo mundo. Começa aquele burburinho, 3 milhões de pessoas, imagina. A palavra diz que eles estavam dentro das suas cabanas lá, falando bobagem. Não é? Você viu lá. Então, aquela geração toda. O que acontece? Então, eles apartaram-se do Senhor. Se apartou do Senhor, isso acontece? Saiu do coração deles a fé e a esperança na promessa que Deus tinha feito. Pronto. Tirou. Acabou. Perdeu a esperança, perdeu fé, acabou para você. Eles perderam a esperança de herdar a terra que emana leite e mel. Perderam por causa dos espias. Grande conflito espiritual houve ali. A escolha da fé e esperança na promessa de Yud-Heh-Vav-Heh, de dar uma terra que eles nunca viram, contra a escolha daquilo que os espias afirmaram ter visto.
Agora, ninguém perguntou não, ó. Será que eles viram isso mesmo? Por que ninguém perguntou isso? Ninguém perguntou, será que é isso mesmo? Josué e Caleb disseram que até é, mas Deus vai conosco, vai adiante de nós. Moisés vai falar isso. Porque ainda que as barreiras existam, não há impossibilidade para Deus. E nós temos que andar na fé com Ele. É Ele que vai lutar por você. É Ele que vai lutar por nós. É Ele que vai nos levar à vitória. Não somos nós. Não é a nossa força. Israel não tinha poder de sair do Egito. Tinha? Não tinha. E se fizesse uma revolução lá por conta própria, o Egito matava Israel. Tanto é verdade que quando Deus mandou entrar, o povo não quis. Depois o povo temou, foi entrar, morreu um monte. Foi ou não foi? Então o povo não tinha poder para fazer isso. Nós temos que tomar cuidado, pois a todo momento passamos por este conflito. Às vezes acreditamos mais no que vemos ao nosso redor do que as promessas de Deus para nós. Nós somos dominados por aquilo que vemos. Aquilo que vemos coloca medo no nosso coração. Aquilo que vemos torna-se para nós um fato que não muda. É estranho. Basta a gente ver a primeira dificuldade, a gente acha que aquilo nunca vai mudar. Mas é porque a gente não presta atenção nas coisas que estão escritas. Porque nós já sabemos o que é a fé. E o que é a fé? Todos nós sabemos, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é o que você está vendo, é o que você não está vendo. Aquela geração não estava vendo nem terra queimando a leite e mel, nem terra cheia de gigantes. Tá? Não. Mas preferiu colocar a sua fé naquilo que o homem viu e não naquilo que Deus falou. Porque ele tem poder para fazer. Ou seja, perderam a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a comprovação das que você não vê. Se você já confiou naquilo que você ou alguém viu, a fé acaba. O diabo é astuto, meu irmão. Deus te promete uma coisa, fala com você em sonho. Eu já passei por isso. Aí vem uma pessoa, já sonhei assim, não aconteceu nada. Pronto, você acreditou nele? Perdeu. Ó. Por isso tem certas coisas que a gente cala a boca, para o diabo não usar espia. Tem certas coisas que Deus vai te mostrar, é só para você. Um dia todos verão, mas no momento é só para você. Você não tem que estar falando com todo mundo. Porque o diabo usa seus espias. Você sabe por quê? Porque a fé é baseada nas coisas que você espera e ainda não viu. Você precisa manter a fé naquilo que Deus te prometeu e não te deu. Porque o dia que Deus te entregar, você não precisa mais de fé. Precisa. Por isso que lá em Romanos está dizendo, Paulo fala que a fé vai acabar. Claro. O dia que eu tiver a vida eterna, que eu ver o Cordeiro, que eu ver o Pai, eu preciso de fé? Não. Alcancei a promessa. A fé é para que eu possa alcançar. É para que eu possa atravessar esse deserto. Para alcançar a terra prometida. Todos nós estamos nessa condição. E o Senhor vai nos guardando. O Senhor vai lutando as nossas batalhas. Os espias, eles aparecem. Mas você tem que repreendê-los. E, na verdade, as coisas que vemos, elas são todas temporais. É outra coisa também, gente. Tudo que vemos é temporal.
Uma certa vez eu estava indo para o trabalho, eu tinha uma reunião, estava muito atrasado, eu peguei o carro, a ponte estava encrencada. E estou eu irritado, buzino de um lado, buzino de outro. Aí o Senhor falou comigo, aquieta teu coração, que isso vai se desfazer. E de fato, aquietei o coração, se desfez, eu fui. Sabe por quê? Aquilo que vemos é temporal. Aqueles gigantes, aquelas muralhas, são temporais. Deus pode varrê-las. Ele não fez isso em Jericó? Elas passam, elas mudam ou até acabam, pois são temporais. Veja em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Tudo isso que nós estamos vendo vai passar. Yeshua falou com clareza, céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então eu tenho que confiar na palavra de Deus e não nos espias. Porque o que permanece é a palavra. Até aquilo que recebemos de Deus hoje, que eu vi, um dia vai acabar. Porque são temporais. Veja também Romanos 8:24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Aí, ó. Se você vê, não precisa de fé. Porque você já recebeu. Você precisa de fé para alcançar a promessa. E quando você está com fé para alcançar a promessa, você vai alcançar. Só que no meio do caminho tem os espias que vão sussurrar em seu ouvido. E às vezes é até dentro da própria igreja. A má notícia dos espias arrancou a fé e a esperança do coração do povo para alcançar a promessa. Em homem de coração vazio, meu irmão, é um perigo. Se você perdeu a fé e a esperança, vai entrar inevitavelmente algo neste coração vazio. O medo, o temor e a frustração, exatamente como aconteceu com aquela geração. Medo, temor e a frustração. Fé e medo não andam juntos. Ou você tem medo, ou você tem fé. Quando não tem fé, você tem medo. Quando você não tem medo, é porque você tem fé. E o medo e o temor traz frustração. É só ver o que a geração falou, ficou frustrada. Você nem nos deu terra nenhuma. Não foi isso que a geração falou para Moisés? Ficou frustrado. Porque ficou com medo, temor e entrou a frustração. E Moisés sabia disso. Moisés era um homem espiritual. E ele percebeu o medo no coração do povo e ele disse, olha, lá em Devarim 29, então eu vos disse, não vos atemorizei e não tenhai medo deles, ó. Moisés percebeu, entrou medo no coração do povo. Então agora a coisa vai ficar ruim, porque eles vão perecer. Então ele apelou, não tenham medo. O medo é um estado de emoção causada pela ameaça de perigo ou dano, seja ameaça real ou imaginária. Não importa. Você pode imaginar o mal, vem o medo, ele pode ser real, vem o medo. Essa é uma sensação muito desagradável. Inclusive, Yeshua vem em carne e morre também para nos tirar o medo da morte. Sabia disso? Está escrito em Hebreus 2, 14 a 15. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo,
e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, o próprio Yeshua já morre para tirar de nós o medo da morte. E assim como Yeshua nos tira o medo da morte, Moisés prefigura Yeshua. Ele tenta tirar daquela geração o medo de morrerem ali. Lembrando que Yud Revavirê lutaria por eles, como sempre fez. Devarim 1, de 29 a 30. Então eu vos disse, não vos atemorizei, e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós, diante dos vossos olhos, no Egito. Moisés está lembrando, olha o que ele fez no Egito por nós, diante dos vossos olhos, ele vai pelejar por vós. Inclusive, Moisés os lembra que eles chegaram até onde estão, por isso nós temos que lembrar, porque Yud Revavirê os protegeu como um pai protege seu filho por todo o deserto. Veja em Devarim 31. Como também no deserto onde vistes, como o Senhor vosso Deus vos levou, como a um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste até chegar a este lugar. É necessário lembrar, se você está vivo aqui, se você está na presença do Senhor aqui, é porque o Senhor te trouxe até aqui. Não se esqueça de onde você saiu e como você está hoje. Não pode esquecer. Mas nem Moisés, lembrando o que o Criador fez até aqueles dias por amor a eles, nem assim eles voltaram a confiar em Yud Revavirê. Veja em Devarim 32. Mas nem ainda assim confiaste no Senhor vosso Deus. Este fato é de extrema importância para aqueles que se aproximam de Yud Revavirê. E é tão fundamental que isso é relembrado, inclusive, séculos depois, pelo rei Davi, no Salmo 106, de 24 a 26. Também desprezaram a terra aprazível, não confiaram na sua promessa, antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvido à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Aquela geração inteira caiu no deserto. Acabou o propósito de Deus para eles, pois eles não creram no propósito de Deus na vida deles. E quantos de nós na igreja já perdeu o propósito de Deus na vida? Dada a sua extrema importância, esse fato é lembrado também no Berit Hadashah, de tão importante que é isso. Para que nós não caiamos no caminho desta geração por incredulidade. Veja em Judas 1, versículo 5. Ora, quero lembrar-vos. Olha aí, Não esqueça. Quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isso. Vocês já sabem, mas eu quero lembrar assim mesmo, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas está lembrando disso. Ainda que Judas está dizendo, vocês já sabem, mas eu quero lembrar assim mesmo, que Deus tirou nossos antepassados do Egito, os trouxe no deserto, os guardou, e no final eles não creram, por isso todos morreram no deserto. Veja também Hebreus 3, 14 e 19, porque
nós nos temos tornado participantes de Mashiach. Na verdade, nós estamos nos tornando participantes dessas obras todas. Se é que guardamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação. Pois quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade leva à desobediência. Por isso que a obediência é pela fé. Porque a incredulidade me leva a desobedecer. Pois eu não creio naquilo que Deus falou, por isso não entrei na terra prometida. Então, se eu não creio naquilo que Deus manda eu fazer, se eu não obedeço os mandamentos de Deus, é porque eu não creio. Então, não entrarei no descanso do Senhor. A incredulidade é um problema gravíssimo nos nossos corações, pois a incredulidade nos leva a negar todas as promessas dadas por Deus, inclusive as suas leis. Porque não havemos e inclusive negamos até a vida eterna, porque tem muita gente na igreja que nem crê nisso. Ela nos incapacita de ter esperança, de esperar o que não vemos. A incredulidade não lhe permite esperar o que você não está vendo. O que Deus prometeu, mas você não vê. A incredulidade é um empecilho para a salvação e para ver os milagres de Yud Heh Vav Heh em nossas vidas. Incredulidade é a falta da fé, ou a recusa em crer porque não vê. O que o discípulo falou? Só creio se ver. Pois é. Yeshua teve misericórdia dele, mas pode ser que não tenha de quem já diz isso agora. Não é? E a palavra é bem clara em dizer em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Yud Heh Vav Heh. Aquela geração não o agradou. E se não o agradou, perdeu o propósito. Se perdeu o propósito, morreu no deserto. Quando nós não agradamos a Deus, perdemos o propósito. Perdemos o propósito, morremos. Ora, sem fé é impossível agradar a Yud Heh Vav Heh, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem gente que crê que ele existe, mas não crê que ele é galardoador. Não é verdade? Fica esperando juízo. Não, ele é galardoador daqueles que o buscam. Tudo o que aconteceu é relembrado em Devarim para que nós não venhamos a cair nos mesmos problemas. Veja o que está escrito em Romanos 15, versículo 4. Porquanto tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Nós temos que ler mesmo. Ler vida eterna, ler a transformação do nosso corpo em corpo glorioso, ler se nós não obedecemos os mandamentos, nós não seremos salvos. Temos que ler, nós temos que compreender as Escrituras, compreender Apocalipse, Gênesis, compreender os profetas, compreender os evangelhos, como são chamados. Nós precisamos compreender para que haja esperança em nosso coração de fato. E às vezes a gente vê poucas pessoas procurando a Bíblia para ler. Poucas dentro da igreja. Ou mais na internet, ouve e fica repetindo aquilo que ouviu.
Não, você precisa compreender. Yeshua abriu o entendimento do coração dos discípulos de Emaús para que eles compreendessem o que estava escrito. Ó, por isso Yeshua, ao mandar Marta tirar a pedra do sepulcro de seu irmão Lázaro, com o espanto dela, porque ele já estava morto 4 dias, ela falou, pô, Senhor, não vou tirar, já tem mau cheiro, né? Yeshua retruca e afirma categoricamente em João 11:40. Respondeu-lhe Yeshua, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Creia. Não no que vê, mas naquilo que você ainda não viu, nas promessas de Deus. Shabbat Shalom.